Olá, a gente vai gravar agora mais um Galileu Entrevista. Dessa vez, a gente vai falar sobre o bom e velho rock and roll. Não só o rock and roll internacional, mas o rock and roll nacional. E quem vai conversar com a gente hoje tem muito conteúdo, muita bagagem para falar com você que está aí sintonizado no YouTube com a gente. É uma pessoa que só tem 42 anos de estrada no rock and roll, produtor musical, escritor, design gráfico, falou para mim que também faz isso. Bem, quem vai contar a história para vocês do que eu estou falando é o Rogério Baraquê ou Barraquê? Então, pois é Barraquê, porque é francês e é um R só. Mas como o pessoal começou a me chamar de Baraquê, eu falei, então é Baraquê, fica Baraquê mesmo. Né? Então é o Rogério Baraquê que está aqui do meu lado, que vai falar pra gente sobre essa história do rock and roll. Aliás, eu vou contar para vocês que eu encontrei com ele numa... Eu sigo o Rogério, que tem 110 mil seguidores aproximadamente ali no Instagram, mais 180 mil no TikTok e mais um monte, depois ele vai contar essa história. Tava eu lá numa pizzaria aqui do Botucatu, Sim. encontrei o Rogério na pizzaria, fui lá fazer meu papel de tiete e estamos aqui hoje gravando para a Faculdade Galileu. Conta essa história aí, como é que é essa história de música? Bem-vindo, obrigado, viu? Não, eu que te agradeço, Marco, em primeiro lugar, obrigado aí o pessoal que está assistindo. Bom, como você falou, eu tenho 42 anos de carreira na música, né? Eu comecei profissionalmente em 1984, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, e minha primeira banda, que eu considero, minha primeira banda mesmo, se chamava Trava e mudou o nome para Ecossistema, porque a gente mudou o som. Quando eu entrei na banda era uma banda de blues, rock and roll básico. Aí quando eu entrei, a gente tem praticamente a mesma idade, você viveu isso, talvez o pessoal que esteja assistindo viveu também. Teve uma virada de chave nos anos 80, né? Muito grande, porque os anos 70 foram meio, falando musicalmente, né? E culturalmente também, os anos 70 foram meio que uma continuação dos anos 60, né? Foi aquela explosão do flower power, dos hippies e tal, e aí veio as bandas de hard rock, né? O Led Zeppelin, o Deep Purple, tal, os progressivos, o pessoal do black também começou a aparecer mais e tal, musicalmente falando. Aí vieram os punks, aí o punk quebrou tudo, né? O punk e o neve quebrou tudo. E aí os punks desaguaram na nossa geração ali, que era adolescente no final dos anos 70 e entrou na fase adulta nos anos 80. Então a gente viveu isso, né? Então teve uma mudança na sonoridade, ainda estou para fazer um vídeo sobre isso. A sonoridade mudou, começaram a vir um monte de bandas novas, né? De repente veio U2, vem Duran Duran, tô falando de fora, né? The Cure, aqui no Brasil o Ira, a Legião, e tudo novo aparecendo e tal. E eu tava nesse turbilhão aí com a minha banda, né? O Ecossistema. Eu era o guitarrista da banda, depois me tornei cantor mais adiante, nos anos 90. Na época eu era o guitarrista e era um movimento de música autoral, né? Era assim, você fazia as suas músicas. Fazia suas músicas. Não tinha essa de banda cover, sabe? Tinha uma ou outra, a gente desprezava, sabe? Porque o lance é você fazer teu som. E aí a gente começou a fazer nosso som e aí a gente tinha amigos que levaram a gente para os caminhos ali de tocar no circuito paulistano, né? Então a gente tocou. Eu tenho honra de dizer que eu toquei no Lira Paulistana. Oh, que legal. No Madame Satã várias vezes, que ainda existe, né? Hoje chama Madame só, no mesmo lugar. Rose Bombom, a Heavy Metal em Santos, foi um lugar importantíssimo. Pra você ter uma ideia, a Heavy Metal dizem que foi a primeira danceteria brasileira, né? Em Santos. Ela abriu em 82, se não me engano. E, por exemplo, Paralamas, os primeiros shows que os Paralamas fizeram fora do Rio de Janeiro foi na Heavy Metal. A Legião tocou como trio na Heavy Metal. O Renato Russo no baixo. Sim. E tanto que os caras, foi importante os caras, que o cara que era gerente da Heavy Metal virou empresário da Legião. Olha só. O Rafael Borges. Tanto que ele disco Música para Acampamentos, atrás está lá, produção executiva Rafael Borges. Hoje, se não me engano, ele é empresário do Frejá, o Rafael. Eu não tinha mais contato com ele. A gente tocou na Heavy Metal também. Enfim, a gente tava no rolê. Mesmo lugar que tocava a Legião, RPM, a gente tocava. Antes essa banda, com a sua banda é Ecossistema. Ecossistema. E essa banda Ecossistema, ela ficou quanto tempo nesse trâmite aí? Então, a gente começou a entrar na banda em 84, que eu considero o início da minha vida profissional. Tinha umas bandas assim de brincadeira antes e tal. E eu fiquei 3 anos com o Ecossistema, até 87. E aí eu tenho um livro que eu te falei, né? O meu livro é um livro de autodesajuda que eu fiz. Se chama Quase Famoso,
O Pequeno Manual das Escolhas Erradas, Porque aí cada capítulo do livro eu conto uma história minha que não deu certo. Então é tipo assim, para você não fazer... Ah, fica a dica aí. Pra você evitar fazer o que eu fiz, entende? Fica a dica então pra você aí, o livro Quase Famoso. Depois a gente coloca Quase uma Famoso, foto do livro pra você ver aí, Sim. aonde acha pra comprar. Quase famoso, O Pequeno Manual das Escolhas Erradas. Então cada capítulo conta a história de uma banda. Tem uma banda que eu dediquei 2 capítulos, porque foi tanta coisa... Errado, a gente fala errado assim, no sentido que, eu queria fazer sucesso. Tava aprendendo, né? Eu queria, como até hoje eu queria... Quer dizer, acabei fazendo sucesso de outro jeito com a música. Não foi com a música propriamente, mas foi através da música. Enfim, isso é uma outra história que a gente vai falar depois. Mas então foi isso, a gente estava nesse rolê, no circuito, tocando nos mesmos lugares que os caras. Aí no livro eu contei a história da banda, por que a gente não foi. E eu, resumindo, foi por questões internas mesmo, sabe? Eu acho que eu sempre digo assim, por exemplo, tem bandas como Ramones, né? Falando de rock and roll. Ramones, Pink Floyd, né? Bandas assim que você estuda a história dos caras, que eu adoro ler biografia de bandas, pelo meu conteúdo, que eu tenho bastante conhecimento de histórias, né? E você vê que os caras praticamente não se falavam, cara. O Ramones, cara, que é uma banda assim que eu respeito muito, não sou fã exatamente, mas, cara, eu adoro a história do Ramones, acho fascinante a história do Ramones. Sim. E é uma banda importantíssima, quebrou tudo, influenciou um monte de gente. O movimento punk não existiria se não fosse o Ramones. Por exemplo, o Joey, que era o vocal, e o Johnny, eles não se falavam, cara. Só tocavam. Não, você lê a biografia do Mark, o baterista, que é o único que está vivo até hoje, né? Eles viajavam de van, então o Johnny, que era o chefão ali, né? Sentava lá na frente e o Joey lá atrás. Eles não se falavam, cara. E faziam um som junto, influenciaram milhões de pessoas, né? Então, assim, mas por quê? Né? Porque eles estavam no mesmo propósito, entende? Por mais que os caras não se falassem, eles estavam na mesma pegada ali. Não, a gente gosta desse som, esse som que a gente quer fazer, a gente vai seguir em frente. Bem ou mal, a gente vai seguir em frente. E no caso nosso ali, eu acho que, sabe, de repente o cantor tinha outros interesses, o baixista tinha outros, aí teve coisa de namorada também no meio da história, sabe? O baterista saiu e quem entrou, inclusive, no lugar do baterista, do original, foi o Pelado, que era o baterista do Charlie Brown Jr., quando o Charlie Brown estourou. E essas coisas de você ter conflitos internos, eu acredito que aconteceu em várias bandas nessa época, até pela própria formação daquela juventude que vinha seguindo ali, né, que depois foi crescendo, mas aí depois a sua banda acabou, bom, você continuou tocando e tal, e aí você, quanto tempo depois você continuou tocando? Você continuava nos barzinhos? Como é que era? Não, eu toco até hoje, então, porque o Ecossistema, como eu falei, era uma banda de música autoral. Sim. Aí eu saí do Ecossistema e entrei numa banda que, por sinal, o cantor era irmão do cantor do Ecossistema, o G. E no final dos anos 80, não sei se você pegou isso, mas eu peguei bastante, conversando com o Da Gama, do Cidade Negra, o guitarrista, que é meu amigo, ficou meu amigo recentemente. Engraçado que isso aconteceu na Baixada Fluminense, um pouquinho ali na Baixada Santista, um pouquinho em Curitiba, foram núcleos. Começou a vir uma onda de reggae no final dos anos 80. Sim. A galera começou a se ligar no reggae, então. Isso foi no final dos anos 80, o próprio Tribo de Já, foi tudo nessa época. Sim. Só que assim, eram núcleos, porque a mídia ainda estava muito no rock, aí o samba começou a vir também, o sertanejo começou a crescer, que desagou nos anos 90. Então, aí a gente montou essa banda de reggae, né, que foi a primeira banda de tocar em barzinhos e tal na Baixada. Só que ainda era música autoral. Quando entrou os anos 90, aí que eu comecei a tocar em barzinho com a Cínica, que era essa minha segunda banda. Sim. Porque aí a gente viu uma demanda, chamar pra festa, mas a gente vai ter que tocar uns covers, beleza. Aí foi tocando cover, acabou ficando, né, ficou meio a meio. A gente tocava meio cover, meio autoral. E num bar de Santos, que foi um dos primeiros que eu toquei também, que é um bar histórico de Santos, chamado Torto, que já fechou 2018, se não me engano. Mas é um bar que muita gente passou por lá e tal. E, inclusive, caras do Charlie Brown, não o Chorão, mas o Pelado tocou lá com uma outra banda, enfim, uma galera. E aí eu comecei a tocar em barzinho. Quer dizer, eu comecei a tocar em 84, mas eu comecei a tocar cover em 91. Entendi. Até então era autoral. 7 anos era só autoral, entende? Eu comecei a compor com 15 anos, antes de ser profissional. E compõe até hoje. E de Santos para Botucatu, como é que foi essa pegada? Isso foi mais recente? Como é que aconteceu isso? Não, Botucatu eu tô há 4 anos, vai fazer 4 anos. 4 anos só. Mas eu sempre falo, eu sempre quis morar no interior, sabe, cara? E todo mundo fala, mas na praia, Santos é uma cidade bacana. Mas eu nunca... Sabe quando você sente que não tá no teu lugar?
sim, sabe? Sim. É legal, tenho minha turma lá, 1000 amigos e tal, né? Tenho toda uma história profissional. Mas sabe quando eu quero ir embora, né? E eu tentei algumas vezes, não deu certo, fui ficando. E aí, há 6 anos atrás, eu comecei a namorar com a minha prima, que não é daqui, mas morava aqui já, né? Aí tem toda uma história longa, não vou resumir. Senão, né? Senão fica Vai 2 longe. capítulos, né? Aí eu comecei a namorar, o namoro virou noivado. Do namoro a gente já resolveu casar, e aí eu acabei resolvendo morar aqui. Né? A sua prima ainda mora aqui. Mora aqui, a gente com mora você. aqui. A gente é casado e Pô, mora que aqui. legal. Isso faz o quê? 6 anos? Faz 6 anos que a gente começou a namorar e aí 2 anos depois eu mudei pra cá. E aí tem essa história, né, de você... Bom, tá, tocava em barzinho e tal. Sim. De repente, apareceu você na internet. E aí, como é que é essa pegada? Cara, então, eu tenho que dar o crédito pra minha esposa, cara, sabe? Porque, assim, eu tentei algumas coisas no YouTube, né? Em 2015 eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. Eu dava aula de canto, eu dei aula de canto muitos anos, de violão também, porque músico, né, tem que se virar para sobreviver, né? E tocando em barzinho, dando aula aqui e tal. Aí eu comecei a criar um conteúdo de aula de canto. Isso no YouTube? No YouTube. Aí assim, pô, não crescia, tal. Eu fiz uma parceria com um outro canal, aí até que deu um gásinho, mas eu não tinha muito... Chega uma hora que você esgota o assunto, sabe? De Sim. técnica vocal tem um limite, né? A música é infinita, mas... técnicas, né, tem um limite. Aí eu meio dei uma desencanada. Aí comecei a tentar criar um outro conteúdo mais didático, assim, o Rick Beato, você conhece o Rick Beato? Não conheço. É muito bom, eu sou fã dele. Ele é um produtor, né, norte-americano e tal. Meu, outro dia eu vi um cara entrevistando David Gilmour, sabe? Nossa, uma coisa assim, alucinante, recente. O cara é, né, de lá, é conhecido e tal. E eu vi ele tem um conteúdo chamado What Makes the Song Great? O que faz essa música ser boa? Eu falei, pô, vou fazer um conteúdo assim. Aí fiz pro YouTube. Então eu pegava uma música, só que eu falei, vou fazer com música brasileira. Então eu pegava uma música de Chico Buarque, falava, ó, essa música, ela fala disso, a história dela é essa, mostrava a harmonia da música e tal. O Rick Beato, ele mostra a produção da música, né? Aí fiz, só que dava maior trabalho, cara, e tinha pouco retorno. Aí eu desencanei. Mas enfim, chegando na minha esposa. A gente começou a namorar em 2020, plena pandemia, e hoje eu me arrependo amargamente de não ter seguido os conselhos dela logo de cara, né? Porque ela falou assim, entra no TikTok. Eu já sabia do TikTok desde 2018. Primeira vez que eu ouvi falar do TikTok era assim, o TikTok a Anitta usa pra fazer dancinha, a Lady Gaga usa pra fazer dancinha. Aí, pô, isso não me interessa. Aí eu via, antes da Andresa, da minha esposa, eu tinha uma namorada que usava, eu só via besteira, sabe? Não me interessava. A Andresa fala, entra no TikTok, é legal, entra... Pô, não é besteira, só dancinha. Meu, ela ficou 1 ano na minha orelha. Em 2021 eu resolvi entrar pro TikTok. Falei, tá bom, vou fazer uns vídeos aí, né? Não tem muito o que fazer mesmo. Vou fazer uns vídeos aí, vou ver. Aí fiz uns vídeos assim meio aleatórios, sabe? Eu tocando flauta, outro falando de coisa de mercado financeiro, que nem é minha praia, mas enfim. Aí um belo dia, né? Isso assim, com menos de um mês de TikTok, eu pensei, pô, tem muita molecada no TikTok, né? Pensei, meu pensamento. TikTok só tem molecada, né? Então tá bom, eu vejo que a molecada tem um interesse pelos anos 80, né? Sim. Falei, bom, eu vivi os anos 80, você também. Literalmente. Vamos fazer Sentei na minha cozinha, botei o celular, falei, vou fazer um vídeo explicando pra galera o que foi os anos 80, na real. Na época o TikTok tinha limite de 3 minutos de vídeo. Aí eu fiz um vídeo de 3 minutos e tinha uns macetes, você botar uma música que tem o selinho do TikTok, ajuda... Sim. Usei os macetes, botei a música, era Tears for Fears, só que era uma versão que não era deles, mas enfim. Fiz lá os macetes, botei. Com esse vídeo, eu ganhei 9 mil seguidores. Com um vídeo. Caraca, vídeo. Isso, na época eu tinha 50, né? Bum. Em uma semana eu ganhei 9 mil. Eu falei, pô, o negócio dá certo. Eu acho que é aqui, né? Aí eu saquei 2 coisas. Primeiro, quem comentou mesmo foi o pessoal que viveu também os anos 80. Sim. Né? Primeira coisa. E segundo, que é possível você fazer um vídeo sem grandes edições, que eu só falei, mais nada. Sim. E é possível chegar, porque a minha intenção sempre foi falar com a minha geração. Sim. Entende? Não adianta eu querer falar com um moleque de 20, 30 anos, mais que eu goste. Tem muita gente nova. Ele não vai entender muito bem. Não, tem muita gente nova boa na música. Eu sempre repito isso, que o pessoal vê meu conteúdo e fala, não tem mais música boa. Não, tem muita música boa nova, muita. Né? Mas eu falo, meu filho tem 26, então eu converso com as gerações mais novas. Mas eu quero falar com a minha geração, que tem a minha experiência. Sim.
eu quero passar a minha música para minha geração, né? E aí eu vi que eu conseguia chegar na minha geração. Falei, então o caminho é esse? Então bora lá. Aí comecei a criar conteúdo mais focado nas músicas mais antigas. Que eu tenho conhecimento, tenho vivência. Sim. E fui. Aí fui indo. Isso foi no TikTok. Eu comecei a crescer no Instagram em 2024 só. Com a mesma pegada. Começou que aí foi a virada de chave, né? Uhum. Que foi com os destrinchamentos. Também foi porque, assim, tem muito conteúdo que nem que o meu que viralizou agora, não sei se você viu, de 1 segundo. Você viu esse, não? Ah, vi. Aliás, deixa eu dizer pra você, depois vocês entram lá no TikTok, no Instagram. Instagram, o TikTok. Tá nos dois lugares? Estão os dois, no Facebook. Ele fez um desafio lá, ele toca 1 segundo de 5 músicas brasileiras dos anos 80. Pra você ver se você adivinha qual música é. Eu gabaritei, viu? Gabaritou? Gabaritei na primeira vez. Eu já fiz três. No primeiro. Os outros eu não vi ainda. O próximo agora é só lá do B, cara. Aí só... Porque os caras tá fácil aí. Aí eu gabaritei no primeiro, eu vou atrás dos outros. Mas vou lá. Acho que vale a pena você tentar adivinhar também essas músicas dos anos 80. Sabe quem comentou que eu vi hoje? O Léo Jaime, cara. O Léo Jaime, cara. Gabaritei e falei, pô, mas tu também, cara. Pô, velho. O Rodrigo Santos, sabe quem é o Rodrigo Santos Batista? Que eu vi ele no Call de Polícia agora. Esse ano, com o Andy Summers. Aí ele gabaritei, falei, pô, mestre, tu gravou com isso tudo, cara. Tu mesmo gravou, que sacanagem, né? Sacanagem. Mas é legal isso, né? Umas pessoas conhecidas assim que trocam com você. Mas voltando. Eu vi, então, porque tem muito conteúdo que eu, de certa forma, imito, vamos dizer assim, né? Esse de 1 segundo foi, eu vi uma menina, uma norte-americana que fez, falei, pô, só que ela fez com Beatles. Falei, não, vou fazer com rock nacional. Cara, bum. O primeiro vídeo já tá com quase 700 mil views, né? Puxa, o primeiro. Que legal, cara. Os outros são um pouco menos. Você vê que mais do que eu imaginava até. Léo Jaime, Rodrigo Santos e tal. Os caras tudo comentando. O Flávio Venturini. O Digão falou. O Digão comentou no seu... O Digão também. Comentou, não foi? Os caras assim, eu respondo, né? Eu gosto de responder, mas enfim. Aí teve essa virada de chave que foi um dia eu tava deitado ali na cama, aí vi esse conteúdo dos destrinchamentos, um norte-americano chamado John Mattox, que é um produtor também, que tem um conteúdo muito bom também. E ele falando justamente a primeira música que eu destrinchei, que foi o YMCA do Village People. Que eu falei, cara, eu vi o conteúdo dele e falei, cara, eu nunca imaginei que essa música tivesse tanto instrumento. Só que eu pensei assim, se eu não fosse músico, bom, se eu não falasse inglês, não ia entender nada. Mas eu falo inglês, eu entendi o que o cara falava. Mas se eu não fosse músico, mesmo falando inglês, muito do que o cara falou eu não ia entender. Eu pensei, vou fazer esse mesmo conteúdo, só que mais didático. Para qualquer pessoa entender, entendeu? Aí eu comecei a fazer, fucei até descobrir como é que eu fazia, para conseguir as faixas separadas das músicas e tal. Ralei 2 dias para conseguir criar esse conteúdo. E o primeiro que eu fiz foi justamente o IMCA. Falei, se der bom, eu continuo. Aí o primeiro, bom, explodiu. Falei, cara, vou seguir em frente. E fui. Esse conteúdo que me fez crescer, mais ainda no TikTok. No TikTok eu passei de 100 mil seguidores com esse conteúdo. Eu estava parado em 70 mil depois de 3 anos e não saía. Com esse conteúdo eu passei de 100 mil. E aí começou a vazar para o Instagram. Em janeiro de 2024, eu tinha 3 mil seguidores no Instagram. 3 mil? 3 mil, em janeiro de 2024. Agora a gente está em agosto de 2026. Eu tenho quase 110 mil seguidores no Instagram. É isso aí. Então você que está aí assistindo a gente, presta atenção. Rogério Baraqueta, lá no Instagram, lá no TikTok, falando de música, mas de maneira geral, assim, a maioria das coisas tem lá de música popular brasileira dos anos 80. E tem muita coisa boa para você acompanhar e se divertir, porque na verdade, você entrando lá, você vai se divertindo, você vai tentando adivinhar, vai ouvindo o que tá falando, aquelas coisas assim, quais eram as músicas mais tocadas nos anos 85, 90 e tal. Porra, isso aí o cara fica tentando adivinhar qual música que vem na sequência, né? Isso é muito legal. E assim, a gente já tá terminando o nosso vídeo aqui, mas eu queria dar um presente para vocês aí que estão acompanhando até agora. Sabe que você toca um violãozinho pra gente agora? Vamos lá. Pra dar de presente pro pessoal que tá acompanhando o nosso vídeo agora, você escolhe a música do jeito que você... nossa mãe. Você escolhe aí desse repertório São tantas emoções, imenso, né, que você tem. E aí você faz. Welcome to your life. There's no turning back. Even while you sleep, we will find you acting on your best behavior. Turn your back on Mother Nature.
it's my own remorse. Help me to decide. Help me make the most of freedom and the pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants you to. There's a room where the light won't find you. Holding hands while the walls come tumbling down. What to do, I'll be right behind you. So glad we almost made it. So sad that you faded. Everybody wants you though. Muito bem, Rogério Baraquê, muito obrigado, querido. Valeu. Pessoal, muito bom estar aqui na companhia de vocês e melhor ainda na companhia do Rogério. Então, segue lá no Instagram, avisa o pessoal como é que é o seu Instagram e o seu TikTok. Instagram é rogério.baraquê, B-A-R-A-Q-U-E-T, TikTok é tudo junto, Rogério Baraquê. É isso aí. E aproveita, segue também a Faculdade Galileu lá no Instagram e aqui no YouTube já faz a sua inscrição aí no nosso canal. Valeu? É isso. Valeu.